Olá, pessoal, que bom! Estamos aqui juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse em nos acompanhar nesse estudo longo sobre a fé que move a vida do justo, tomando exemplos da vida de Abraão, tirando ali princípios, coisas que sirvam de instrução para nós, do livro de Gênesis, ok? E hoje nós vamos ver o estudo número 15, Cumprindo o Impossível. A semana passada a gente viu o tempo determinado. No tempo determinado a bênção chegou. Agora nós vamos ver a bênção que se cumpre, que se realiza, ok? Uma gestação dura aí pelo menos 9 meses. Nesse período, você está ali alimentando a sua fé, ok? O tempo todo. E aí eu coloco aqui uma palavra de Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Mas o que para mim era lucro, do meu ponto de vista pessoal, isto considerei perda, abri mão por causa de Cristo. Uma escolha. Na verdade, considero tudo como perda, tudo. Ele é bem amplo na sua colocação. Por causa da sublimidade, da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Prioridade. Ele colocou Cristo como prioridade. O resto tem que se subordinar a esse conhecimento excelente de Cristo e da sua perfeita vontade para a minha vida. Você não deve se esquecer nunca de que você foi comprado. Você estava lá no mercado de escravos, condenado, e Jesus te resgatou. Ele pagou o preço da tua redenção. Agora, Ele é o Senhor da tua vida. E a nossa dificuldade como cristãos, como discípulos de Cristo, é reconhecer, é receber, é aceitar e cooperar para que efetivamente Ele seja Senhor da nossa vida, pelo mover, pelo governo do Espírito Santo na nossa vida. Ok? Por causa dele, não por causa de pecado, de escolhas erradas, mas por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como sem importância, lixo, escória, refúgio. São essas as expressões que a gente encontra nas versões da Bíblia. Para ganhar a Cristo. Aí tem uma entrega, né? Para você se render a Cristo, tem uma entrega. Morrer para si mesmo é o sentido espiritual. E ser achado nele, ou seja, uma nova criação, o novo nascimento, estar em Cristo, ok? E entrar pela porta e entrar pelo caminho da santificação, e aí Deus trabalhar na minha vida e até mesmo trazer chamado, operação de dons, ministérios na minha vida, porque Deus, Ele sempre age com um propósito, ok? Não tendo a justiça própria que procede da lei. A minha salvação não vem da minha obediência à lei, do meu esforço humano, natural. Por mais disciplinado que eu seja, e eu aqui não estou falando contra a disciplina, não. Eu só estou enfatizando questões espirituais. A minha salvação é a graça de Deus, que me é oferecida através do Evangelho. E eu ouvi o Evangelho, e eu me voltei para Deus e abracei a boa dádiva,
a doação de Deus para mim, que é Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou o preço. Então essa justiça que eu agora tenho, que é uma justiça posicional, vem da minha fé no Evangelho da minha salvação, que aponta para Cristo, o Filho de Deus. Ok? E não da minha própria justiça, porque o que o homem natural tem para oferecer, para efetivar, complementar, realizar a minha salvação? Nada. Somente a minha fé. E é uma fé que eu me volto para Deus e para aquilo que Ele está me oferecendo. E fé não é trabalho. E todos nós temos capacidade de crer, de ouvir o Evangelho e dar uma resposta. Deus sabe o que faz, ok? Porque aqui nós vamos ver que a fé não é obra, não é trabalho. A fé é apenas eu lançar a minha confiança sobre Deus e sobre as suas promessas. É uma questão de convicção, de certeza do meu coração. Ok? Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando eu criei em Jesus Cristo, Deus me declarou justo perante Ele, por causa do sangue derramado. E eu não tenho nada para acrescentar nesta obra da graça, que pertence a Jesus Cristo. Entende? Eu apenas tenho que crer. Só isso. E nós somos salvos pela nossa fé em Jesus Cristo, no Evangelho da nossa salvação e por aí vai. O que eu quero é conhecer a Cristo, é uma vontade, aí é a inclinação do meu coração para Deus, de subir a escada da revelação, da intimidade, da maturidade com Deus. Isso vem depois da salvação. Você entra primeiro, depois você segue a jornada. E essa jornada da santificação, do crescimento, da maturidade, da intimidade com Deus, vem depois da salvação. Senão a gente troca a carroça pelo burro, pelo cavalo. Não, tem a sequência certa para que as coisas espirituais aconteçam na nossa vida. Foi exatamente isso que Jesus falou para Nicodemos, um homem religioso, um homem sério. E ele falou: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E isso é um milagre, isso é sobrenatural, isso é do Espírito de Deus. Não tem como você programar, você desenvolver uma técnica, isso é algo de Deus. E aí, a nossa posição em Cristo, Deus nos vê como justos. Mas nós não somos efetivamente justos, porque do lado de cá do arrebatamento, como eu costumo dizer, não tem ninguém perfeito. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ok? Mas Deus nos ama, Ele é fiel. E aquilo que Ele começou, Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar e vai concluir. E vai mesmo, porque a consumação da minha salvação acontecerá quando eu receber o meu corpo glorificado. Do mesmo padrão do corpo de Cristo que Ele tem hoje, lá à direita da majestade. Esse é o plano de Deus, eu tenho que entender isso, para que o diabo não venha tumultuar o meu entendimento e levar vantagem sobre mim. Ok? A minha fé é com entendimento, ela é enraizada em fundamentos bíblicos e não em achismo religioso. Ok?
O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Olha, a salvação é algo tão certo do ponto de vista de Deus que Ele já considera isso realizado. Usa o tempo verbal no passado. De tamanha certeza, e tem uma figura no grego que expressa isso, não vou entrar no mérito aqui, mas é algo que Deus tem plena certeza, já foi feito, vai se concretizar e ninguém vai impedir a consumação da minha salvação. Ser achado nele, como justo, como filho de Deus, como discípulo de Cristo, como integrante do corpo de Cristo. E aqui ele diz, conhecer o poder da sua ressurreição. Deus já olha para mim e já me vê com um corpo glorificado, que ainda vai acontecer, e vai acontecer no arrebatamento da igreja. É o ciclo da primeira ressurreição. E começou por Jesus Cristo e passa pela igreja no arrebatamento. Tanto aqueles que morreram em Cristo, como nós, os que estivermos vivos por ocasião daquele evento, seremos transformados. É o que diz a Bíblia. E tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Uma entrega total diante de Deus, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou seja, a consumação da minha salvação. Eu entrei com esse texto para mostrar que aquilo que Deus planejou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para isso. Mas voltemos aqui para o texto de Gênesis 21, de 1 a 7, olhando para a situação ali de Sara. O Senhor fez conforme tinha prometido. Sara, ainda que fosse já uma mulher idosa, ficou grávida e deu um filho a Abraão, na altura que Deus lhes tinha indicado, ou seja, no tempo determinado. Abraão pôs-lhe o nome de Isaque. 8 dias após o nascimento, ele foi circuncidado, segundo o mandamento de Deus dado ao próprio Abraão. Uma ordem. Tinha então Abraão 100 anos de idade, e Sara por volta de 90 anos. E Sara declarou: Deus fez com que eu me risse, e todos os que souberem o que me aconteceu hão de se alegrar comigo. Claro, é um milagre tremendo. Porque quem haveria de dizer a Abraão que eu poderia vir a ter um menino? Era estéril e com 90 anos. E a verdade é que acabo de dar um filho a Abraão, já em plena velhice. Quem mais consegue fazer um milagre desse? Só Deus. Ok? E o interessante é que, pelo menos por 3 ocasiões ali no livro de Gênesis, você vê o Senhor falando com Abraão que ele ia ter um filho, que era o filho da promessa. Está lá em Gênesis 17 e depois aqui, finalmente, 18 e depois no 21. Mas aí, se você ler o livro de Gênesis, você vai ver. E, inicialmente, tanto Abraão quanto Sara, eles riram diante da impossibilidade do milagre, olhando do ponto de vista natural. Aí o Senhor chamou a atenção de Sara, porque ela disse que ela não tinha rido. Ele falou: olha, não minta. Né? Aí o próprio Senhor corrigindo a Sara. Mas, se inicialmente era um riso de incredulidade diante das circunstâncias naturais, o Senhor transformou aquilo
num riso de fé e de gratidão diante do milagre que foi realizado na vida deles. E quantas vezes isso não tem acontecido conosco ao longo do tempo? Ok? Ainda bem que Deus é fiel, né? E que Ele não volta atrás na sua palavra. Ok? E então, quando a gente recebe uma promessa de Deus aqui, falando do ponto de vista de uma revelação específica, pessoal, guarda no teu coração como Maria fez quando o anjo falou com ela a respeito do nascimento de Jesus. Ela guardou no coração, não tem que ficar dando risada, não tem que ficar comentando, não tem que ficar alimentando demônios, porque as nossas atitudes e palavras podem alimentar o Espírito de Deus ou o lado contrário. E a gente tem que crescer nessa maturidade, nessa sabedoria. Ok? Por isso que o nome Isaac significa riso. É riso de contentamento, que é um milagre, e da pessoa de Isaac nós temos a continuidade da genealogia do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ok? De Isaac vem Jacó, as 12 tribos, e da tribo de Judá vem a descendência do Senhor Jesus Cristo. Ok? E aqui no estudo número 15, há uma chamada aqui para essa questão da soberania de Deus. Um assunto que é muito discutido no meio da igreja, várias correntes teológicas aí trazendo as suas explicações, mas uma coisa aqui eu quero chamar a atenção. Essa visão de um Deus absoluto, soberanamente absoluto, na verdade ele é absoluto, mas não no sentido de controlar cada detalhe, cada evento da nossa vida. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai difamar o caráter de Deus, dizendo que Ele é o autor do pecado, Ele é autor do mal, do sofrimento e tudo mais. E isso é um absurdo, porque se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é perfeito, se Deus é santo, como é que Ele pode produzir o mal? A gente tem que tomar cuidado, porque acaba caindo naquele determinismo absoluto que é muito comum no calvinismo. Então a gente tem que tomar cuidado, não é bem assim. Porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Se você estabelece um determinismo absoluto, você cancela o livre-arbítrio. Então, para que livre-arbítrio? Aí começam umas contradições que a gente não consegue explicar, né? E aí você tem que torcer versículos da Bíblia para poder encaixar a sua teologia. Está errado, não é assim que funciona. A Bíblia explica-se a si mesma. Não precisa do apoio do homem. Ok? E o Espírito Santo está aqui para nos dar entendimento. Deus é vitorioso? É. Tudo vai contribuir para o louvor da sua glória? Vai. Mas até lá tem um longo caminho, onde nós exercemos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, e somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se você olhar lá para Deuteronômio, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Está aí, escolha a bênção, para que você vá bem e toda a tua descendência. É uma escolha que nós fazemos em vida, não é um determinismo absoluto. Então, a gente tomar cuidado com isso, tá ok? Agora, no fim de tudo, Deus vai ser vitorioso? Claro que vai. O diabo vai ser lançado no lago de fogo, o Hades vai ser lançado no lago de fogo, lógico que ele é vitorioso. E todos vão ter que comparecer, os ímpios, os incrédulos que se levantaram contra Deus, todos terão que comparecer diante do trono branco. Lógico que ele é vitorioso, ele é juiz, ele julga, mas tem o tempo certo para fazer isso. E ao longo da nossa caminhada, nós temos a oportunidade de recebermos a boa dádiva de Deus, pela fé. Então, o tempo da nossa oportunidade é aqui, agora.
quando nós estamos ouvindo o Evangelho. Depois da morte física, acabou o tempo da oportunidade. Entende? O tempo da nossa vida aqui na terra é o tempo da nossa oportunidade para crer no Evangelho. Essa é a dispensação da graça, e o Espírito Santo opera o tempo todo para convencer o pecador do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. É Ele que trabalha o convencimento interior, lá dentro. Não é o pastor, não é o evangelista, é o Espírito Santo que entra lá dentro para trabalhar uma mentalidade de incredulidade, de rebeldia contra Deus. Só Ele tem poder para isso. Eu sou apenas um canal. Deus usa a minha boca, Deus usa a minha vida como um canal de testemunho vivo na terra. Só isso. O poder é dele, a unção é dele, a sabedoria é dele. Mas eu sou um cooperador com o Espírito Santo nessa grande obra da grande comissão, da edificação do corpo de Cristo na terra. E na minha geração, eu sou o embaixador do reino na terra. Eu não posso falar da geração de Abraão, porque eu não estou lá. Eu estou aqui, Mogi das Cruzes, 2024, aqui no Mogi moderno. É aqui o meu tempo de testemunhar a respeito da salvação. E eu tenho que, num espírito de oração e de dependência, me colocar nas mãos do Espírito Santo, para que Ele possa me usar com poder e a minha influência seja relevante. Ok? Agora, tempo determinado, e aqui nós já discutimos esse assunto em outros estudos. Tempo determinado, você tem que olhar para um plano que Deus está desenvolvendo. Ok? O dia e a hora do arrebatamento ninguém sabe, mas Deus sabe. Há alguma coisa que pertence a Ele, à sua soberania. Mas a Bíblia diz que aquilo que me foi revelado, que chegou até a mim como revelação, pertence a mim e à minha descendência. Aí são posições de fé, exercendo autoridade no tempo da minha vida, quebrando as obras do diabo na minha vida e na vida de outras pessoas. E ainda tem a questão do livre-arbítrio, tanto na minha vida quanto na vida do outro. Mas nós somos evangelistas, nós testemunhamos com a nossa vida, nós pregamos o Evangelho, somos canais de Deus na terra, e Ele faz a obra, mas nós lançamos a semente. É isso. Né? E a gente não pode economizar nessa semeadura de salvação. Nós pregamos o tempo todo, testemunhamos o tempo todo. E Deus nos usa como canal de poder, instrumentos de poder na terra. Ok? E aqui eu encerro com o texto de Marcos 11, 22, 23, um texto que nós já conhecemos, já foi ministrado sobre isso. E, respondendo Jesus, lhes disse: tende a fé de Deus, ou do tipo de Deus. Em verdade vos afirmo que todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e isto sem hesitar no coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, já aconteceu, já recebi, ele o verá cumprir assim na sua vida. Ou seja, uma promessa que é uma realidade espiritual, pela minha fé, eu já recebi aquilo e aquilo vai se manifestar na minha vida. É diferente, porque eu não posso, numa oração de petição, quando eu estou tomando posse de uma promessa, ficar esperando passivamente
o que vai acontecer. Eu já tenho aquilo como resolvido. É uma situação um pouco diferente de tempo determinado. Algumas coisas Deus estabeleceu pela sua própria soberania, e não tem como a gente mudar isso. Mas algumas coisas me pertencem por direito de aliança, como filho de Deus, como discípulo de Cristo. Eu posso usar a autoridade do nome de Cristo a qualquer momento e expulsar um demônio na autoridade do nome de Cristo. Isso não é um tempo determinado, isso é um comando, uma delegação de poder e de autoridade que Deus me deu e eu tenho que usar. E orar pelos enfermos e eles serem curados. Aí não é tempo determinado, é simplesmente cumprir com a grande comissão, usando a autoridade do nome de Cristo, se aproveitando do mover da unção, do poder do Espírito Santo na minha vida. É outra coisa. Então são coisas diferentes que a gente tem que separar com sabedoria, com cuidado, para a gente não confundir as coisas. Ok? Chegamos ao fim do nosso estudo. Eu incentivo você a meditar sobre isso, em espírito de oração, buscando do Espírito Santo entendimento sobre essas coisas, para que você cresça, para que você amadureça e Deus possa te usar poderosamente na igreja, na rua, aonde você estiver. Porque o discípulo, ele tem um estilo de vida. Não é uma coisa eventual, é um estilo de vida que brota lá dentro de mim, como diz a palavra, do teu interior fluirão fontes, rios de água viva. Mas a água viva já está em mim. O Espírito Santo que habita em meu espírito recriado, e ele anda comigo o tempo todo. Ele não tira férias, não tem feriado, não tem licença, ele está o tempo todo comigo e ele é o meu consolador, ele é o meu ajudador, ele é aquele que me sustenta ao longo do caminho. E ele é fiel e poderoso. E tudo que ele faz é para a glória de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Medite nessas coisas, deixa o Espírito Santo trabalhar a renovação do teu entendimento para que você possa experimentar grandes coisas com Deus, ok? Que você tenha uma semana abençoada. E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.